gentileza, abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo é o 2 e o verso é o 10. Não é que faltou energia, que nós como igreja vamos ficar sem orar, né? Ei, som, som. Som, ei, som, ei, som. Som. Já abriram? Aí você põe o dedo aí na sua Som, Bíblia, ei, nesse aí, ei, e nós ei, vamos para som, o Evangelho ei, de João ei. também, capítulo 5, dos versos 16 a seguir. E. Podemos? Não está saindo nada. Vamos lá então, João, capítulo 5. E. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz, e ele mostrará maiores obras do que estas que vós os maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem ele quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Pode sentar, irmãos. A mensagem que vamos compartilhar aqui nessa manhã é sobre o tema glória e honra é nossa ação, ou deve ser a nossa ação continuada, sempre. Durante esse ano, nós temos pautado as palavras, mensagens, nossas programações no tema glória. Então agora nós vamos citar o nosso versículo que nos direciona. Você põe para a gente aí, Miguel, por gentileza? Todos juntos, tá bom? Se tiver na tela, a gente vai falar. 1, 2, 3 e... Muito bem, glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 111, verso 3. Tem que estar
ponta da nossa língua, tá bom? Daqui uns dias eu vou falar assim, põe, agora tira, vamos falar. Aí vamos ver se a gente consegue, né? Pelo menos no reboque de todos, falarmos juntos o versículo. Bom, outro texto que eu citei aqui na mensagem, você deve estar com o dedo nele aí, na palavra, na Bíblia, é Romanos capítulo 2, verso 10. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Poxa, ajuda aí, hein? Agora ficou aquela vozinha assim. Ok. Então, no Evangelho de João, Jesus fala que a glória, a honra é devida ao Pai e é dada ao Filho, porque o Filho faz tudo que vê o Pai fazer, e que o Pai lhe passou todo o projeto de restauração da vida humana. E nós vemos no verso 24 que Jesus dá andamento ainda, porque a fala de Cristo vai mais nesse sermão posterior à perseguição que se levanta, ou que se levantou contra ele lá no tanque, em que ele disse ao homem que estava esperando o mover da água para ser curado: pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e vai, estão perdoados os seus pecados. Isso era um dia de sábado. Aquilo trouxe uma agitação entre os judeus ortodoxos, aqueles guardadores da legalidade da lei, de que obras não deveriam ser feitas no sábado. Uma hipocrisia danada, porque o próprio Jesus, em várias das ocasiões que os abordou com esta ação de os colocar em seu lugar por estarem prejudicando, tentando levar o povo à confusão, ele mesmo falou assim: quem não vê um dos seus bois, ou das suas ovelhas, ou de seus animais, de sua riqueza em situação de depreciação no sábado, e não vai lá tirar do lugar. Agora, quanto mais produzir mudança, cura a uma pessoa que, como o texto aqui de João capítulo 5, estava 38 anos prostrado, enfermo, não conseguindo andar, esperando um milagre, que quando o agitar da água era seu último lampejo de esperança, que quando o anjo agitasse a água, alguém se compadecesse dele, esquecesse de si mesmo, fosse lá e colocasse no tanque primeiro. Vamos negociar aqui, gente. O homem está 38 anos esperando a cura. Mas você imagina uma situação como essa. Eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, era um negocinho pequenininho. Tem essas piscininhas de criança. A gente acha que o tanque é igual o piscinão de Ramos lá no Rio de Janeiro. Não, um negocinho pequenininho, que havia uma crença de que não tem essas piscininhas de criança de bolinha, né? Que quem era lançado naquele tanque, naquela piscininha, era uma piscininha batismal, com o agitar da água, era curado. Agora você imagina a confusão num alpendre. O alpendre era até grande, vários setores de uma varanda grande, num determinado lugar que não se sabe mais o que era aquela casa, se amontoando e todos esperando uma cura. Eu, quando estava lá, eu fiquei pensando: alguém para entrar aqui deve ter dado cotovelada, empurrão, uma bagunça danada, sem dizer, né, aquela turba de pessoas. Para você imaginar isso, você precisa imaginar um centro de saúde desses nosso público, mas bem pior do que isso. Não é? Porque ainda no centro de saúde público hoje já tem ar-condicionado na recepção em alguns lugares, né? Tem para alguns cadeira para sentar, mas lá não tinha nada disso. Era meio que aberto numa região desértica, com calor escaldante.
pessoas doentes de tudo quanto é sorte, se acotovelando, empurrando. E eu acho que ainda poderia ter alguém, uma vez eu preguei sobre isso, até meio cômico ficou, de que alguém estava ali na expectativa, e o outro está dizendo assim, olha, o anjo vai vir, aí o outro, aquela gritaria toda, eu é que vou primeiro, e aquela empurração toda, e alguém fala assim, veio! Aí todo mundo, é brincadeira, gente, não veio ainda não, vai voltar, calma aí. Agora até esperar a água acalmar, porque alguém entrou errado, né? Ou alguém visualizava que aquela água balançava lá, e aí entrava logo primeiro que todo mundo e não era nada, até acertar a hora que realmente o anjo balançava a água, porque ninguém podia ver o anjo. Imagina uma confusão como essa. Os judeus que estavam lá, até o guia, no dia que nós fizemos a visita, ele disse assim, isso na verdade era uma lenda, não se tem notícia de que ninguém foi curado neste lugar, era a posição do judeu, né? Guia lá, mas diziam que naquela época isso, um anjo vinha aqui, que absurdo um negócio desse, um anjo vai vir agitar água, né? E até eu achei pertinente que ele falou, os senhores acham que o anjo viria agitar água para alguém pular dentro? Claro que não. Isso era a fé das pessoas, que poderia ser que alguém saia curado. Se o anjo quisesse curar as pessoas mesmo, ele passava aqui, punha a mão em todo mundo saia curado. Não precisava de balançar uma água, para uma pessoa pular na água, para aquela confusão toda até vir. Eu falei, tem razão, não é? Porque Jesus passou lá, no lugar, e quem entendeu que Ele era o Senhor que cura, saiu curado. Não precisaram de ficar lá no anjo. Mas outra coisa que me chamou a atenção no alpendre, onde estava o homem de 38 anos, é que a Bíblia não narra que Jesus curou a todos. A Bíblia narra que Jesus curou um homem que estava lá há 38 anos. E criou toda a celeuma com os judeus que o acompanhavam. Aqueles que estavam o seguindo, não para dar glória e honra a Deus, mas para ver o que poderia acontecer, e dentro do que está acontecendo, apontar erros em Jesus. Veja que coisa mais louca. Irmãos, isso nos chama a atenção para o que está no coração do homem endurecido. Em alguns dos casos ele vai até onde Deus está agindo. E aqui eu não quero dizer se era lenda ou se não era lenda, ou se existiam pessoas lá para atrapalhar aqueles que estavam entrando na água, ou quem estava se acotovelando, empurrando para entrar numa piscininha pequenininha e sair curado. Não, mas o que me assusta é a ação do ser humano que não entende o que é glória e honra ao Senhor. E pasme você, o homem não mudou de lá para cá. O homem não mudou, continuou mesmo. Tantos são os que veem Deus fazendo obras, balançando a água por meio do anjo, ou curando diretamente. O Jesus que curou e passou no alpendre, aqui está, presente está, porque como o anjo que não se via lá, hoje ele é o Senhor presente na igreja, que os olhos humanos não podem ver, mas nós podemos sentir. Continua curando, atuando, salvando, dando vida, ressuscitando. Ele continua fazendo. Mas existe o homem que só está olhando, assistindo, criticando e pensando que pode tirar de vantagem para si. Porque a ideia dos judeus naqueles dias era exatamente essa, não é? Lá no fundo eles pensavam o seguinte: quem nos dera, e nós precisamos trazer esse homem para o nosso lado, para que ele possa dizer assim: olha aí os sacerdotes, os homens que são os líderes, honrem-nos, eles são pessoas que vocês devem imitar. Era isso que eles queriam. Mas aprenda uma coisa, queridos: a glória e honra, ela é primazia do Senhor. Paulo fala que
Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Mas espera aí, pastor, o senhor não acabou de falar que a glória e honra é primeiramente do Senhor? Então como Paulo está dizendo que glória e honra também aos que praticam o bem? E aí nós precisamos ir para a harmonia da palavra para entender e chegar ao entendimento seguinte, queridos, que a glória e honra é do Senhor, e ela vai acontecer em nossa vida quando nós honrarmos totalmente e glorificarmos totalmente aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Timóteo, falando à igreja, ele diz: ora, ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. E aqui nós precisamos destacar as qualidades que Timóteo, que na carta de Timóteo são destacadas. Paulo fala aqui a Timóteo, ele é Rei dos séculos, ou seja, Senhor do tempo. Repita comigo: ele é o Senhor do tempo. Diga para o seu irmão: você entende isso? Sério mesmo que você entende, irmão? É o Senhor do tempo. Mas espera aí, olha algumas coisas que nós falamos. Eu não tenho tempo. O tempo está passando rápido demais. O tempo é isso, o tempo é aquilo. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com o tempo e as épocas, porque é do Senhor. O seu nome, inclusive, traz isso. A palavra de Deus fala no profeta Isaías, dizendo: quando o seu nome seria dado a ele, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando fala Pai da eternidade, quer dizer genitor do tempo, aquele que gerou o tempo. Então ele é Rei dos séculos, ele é imortal, ele é Senhor da morte, a morte não lhe alcança. Ele é invisível, como disse aqui, né? Está em nosso meio, nós não sabemos, está em nós, pois somos o templo do Espírito Santo. E o que eu quero destacar aqui é ao único Deus sábio. Eu fiquei pensando nessa palavra, ao único Deus sábio. E Paulo escreve a Timóteo. Timóteo estava em uma missão nas igrejas da Grécia. O panteão dos deuses politeístas, né? Aqueles deuses gregos que depois se tornaram também os deuses romanos, os animistas, Zeus e toda a sua Como pode o ser humano, né, criar os próprios deuses a partir da sua ideia e dar a eles os nomes e achar que aquelas coisas vão modificar? Mas era isso que eles pensavam, Zeus e todo o panteão, todos aqueles templos. E Timóteo estava cuidando para doutrinar a igreja, discipular aqueles novos discípulos, ensinando o seguinte, que aqueles deuses de pedra, aquelas estátuas, aqueles templos suntuosos não representavam Deus verdadeiro, um Deus de sabedoria, o Deus que lhes desse entendimento. A Ele sim, honra e glória para todo sempre. Ainda vamos para agora a carta de Pedro, sua segunda carta.
Joga na tela para mim, 2 Pedro capítulo 1, também verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai, tá? Honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, ou da magnificente glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tem uma tradução que diz: em quem me tenho comprazido. Quando Jesus foi batizado por João Batista, lá no deserto, logo que ele estava saindo da água, após ser mergulhado, ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Outra ocasião, estavam os discípulos no monte aonde apareceram Moisés e Elias para conversar com Jesus, e Jesus transfigurado em glória. Os discípulos pasmos, Pedro, Tiago e João, disseram: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, e nós vamos ficar aqui no templo, aí, nesse lugar de adoração extrema, porque eles ficaram perplexos com a aparição de Jesus. O texto fala assim: eles não sabiam o que estavam dizendo, porque naquele momento que eles conversam com Jesus, Moisés e Elias já tinham desaparecido. Para nós entendermos, irmãos, o que era essa visão que os discípulos tiveram, a manifestação transfigurada de Jesus, é que Moisés e Elias são as figuras da palavra do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Quando eles viram o Jesus, Moisés e Elias, eles estavam vendo a palavra viva, o Cristo transfigurado, a palavra de Deus, o Verbo. Jesus, o Novo Testamento, Moisés e Elias, o Antigo Testamento, menores. E quando eles desaparecem, a mensagem que se dá é a seguinte: em Cristo a palavra está consumada. Era isso a visão. Mas eles, sem saber o que estavam dizendo: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas enquanto esse evento que estava acontecendo, Jesus em sua transfiguração com Moisés e Elias, também se ouviu a voz do céu: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. A glória e honra está centrada no Senhor. Não houve nenhuma menção de Deus acerca dos servidores, porque nós não estamos aqui para receber glória e honra, amados. Nós estamos aqui para dar glória e honra. Por isso Jesus foi glorificado. Quando entendemos isso, que todos devem glória e honra ao Senhor, nós estamos na nossa ação própria. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 13, onde tem uma ideia, ou se dá a ideia, o apóstolo João escreve com clareza o que acontece no mundo espiritual e o que deve acontecer propriamente em nosso saber. O Deus sábio, que não é o Deus do panteão grego, nem dos romanos, Zeus e outros mais, Júpiter, Saturno, Hades, nada disso. É o Senhor que entende, que sabe. É de lá que vem a sabedoria, não nós que falamos o que eles são, mas é Deus quem diz que Ele é, e descortina e revela quem nós somos. É o contrário, diz assim: e ouvi então a toda a criatura que está no céu e na terra. Olha que acontecimento cataclísmico.
e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer. E eu fiquei pensando, por que a tradução trata aqui, e eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há. A palavra deveria estar traduzida no verbo assim, a dizerem. A tradução grega original fala assim, a dizer. Era uma só voz. Uma só voz. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Quando João está dizendo, traduzindo este acontecimento extraordinário, ele não está dizendo que este evento ele é futuro. Ele estava dizendo que era um evento do presente. Todos, animais, o que é concreto, o que é visível e invisível, ou seja, os animais que estão na terra, as pessoas, o próprio planeta, ou seja, o cosmos, a concretude, pedra, ar, fogo, árvores, tudo, vento, tudo, tanto sobre a terra quanto dentro da terra. Aí você imagina dentro da terra, a gente acha assim, são os mortos, não só os mortos, mas o magma, os animais que vivem debaixo da terra, desde a minhoca, a formiga, todos. Também no mar, todos os peixes, todas as plantações, tudo quanto existe até o desconhecido, as fossas submarinas, a água, o sal, cada um dos elementos da terra, até o átomo. E também no céu, a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Uau! E eu me perguntei, como reconhecer a magnitude e a grandeza deste Deus? Como podemos corresponder à grandeza desta adoração? E cheguei a um entendimento que nós temos duas formas. A primeira delas, não depende de você. Diga para o seu irmão, Senhor, aí vem uma revelação. Fala assim. Quando eu falo revelação, irmãos, não é aquela assim, Deus está falando que você está fazendo isso. Não, é revelação na palavra, algo extraordinário de Deus, que a gente passa desapercebido, ou então até entendemos, mas não somos capazes da compreensão. Mas o Deus sábio está aqui nessa manhã, e Ele nos descortina o entendimento da palavra. E eu quero dizer para você que isso verdadeiramente acontece, que o Senhor Deus descortina o nosso entendimento para que possamos visualizar a palavra, pois Ele, o Senhor, abre nosso entendimento, nos insta a que venhamos a amar as Escrituras e a querer ainda mais conhecer de Deus. Nós vamos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 9, por gentileza. Olha que Deus, como Deus nos formatou, olha como Ele nos fez.
Podemos? Está na tela. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E aqui eu quero fazer um paralelo de quem nós somos para Deus. Jesus desceu a nosso nível. Ele se tornou homem, carne, como nós. Mas o que eu acho maravilhoso é que aqui Deus decidiu, aqui aquele que foi criado um pouco menor que os anjos, Deus decidiu que fosse dado a ele glória e honra. Quando Jesus nos outorga, portanto, a sua missão, Deus pega a glória e honra aqui, aquele que foi dado um pouco menor do que os anjos, os homens, e dá aos seus discípulos. Você tem uma coroa de glória e uma coroa de honra herdada de Jesus. Para que isso? Isso é para que eu e você possamos exemplificar, manifestar tudo quanto Deus tem separado de bênção para a nossa vida. E nós precisamos viver isso na prática. Então, uma vez que temos a oportunidade de viver isso na prática, vem aí aquela revelação que eu disse a você. Não importa o que o ser humano faça, não importa o que ele venha a decidir, qual é a vida que ele está levando, o simples fato de viver é glória e honra para Deus. Oh, mas peraí, pastor, o que o senhor está dizendo? Mas tem gente que mata outro ser humano, tem gente que é dada à violência, tem gente que tudo é para a glória de Deus, que Ele é o Senhor e sustentador de todas as coisas. Então o homem, querendo ou não, porque a Bíblia acabou de dizer aqui, que tudo que acontece, tudo que está na terra, debaixo da terra, nos céus, no mar, é para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Agora, se nós temos esse entendimento e avançamos para a compreensão da segunda premissa ou verdade aqui, gloriosa, que eu quero compartilhar com você, nós temos a oportunidade de viver plenamente glória e honra, a coroa de glória e de honra que foi nos destinada por Jesus, nós venhamos a vivê-la. E aqui eu quero descortinar para você o segundo. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Podemos ler? Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha, para que a prova da vossa fé, a segunda, portanto, ação, queridos, é que nós manifestemos em nossa caminhada prova de que nós somos comprometidos com Deus, de que nós somos da família do Senhor. Então a prova de nosso comprometimento com Deus se dá na ação da glória e honra em nossas relações. Então, primeiro, o ser humano glorifica e honra a Deus, querendo ele ou não.
E a maioria nem sabe disso. Mas a segunda, ela é intencional. Ela já é tomada com entendimento, com sabedoria. Deus nos oportuniza a chance de intencionalmente viver dessa forma. É uma decisão pessoal de que com a nossa vida nós vamos demonstrando glória, honra à pessoa de Cristo revelada em nossa atitude, em nossa ação, naquilo que nós falamos, como nos comportamos, como socorremos as pessoas, como lidamos com aqueles que nós amamos, como fazemos acontecer a vida de Deus por meio da nossa vida. É intencional. Ou seja, eu demonstro com entendimento o meu comprometimento com a revelação da pessoa de Cristo, uma vida transformada. Isso é um esforço. Um esforço que, pela fé, nós precisamos praticar. Embora tenhamos todas as fragilidades, todas as dificuldades, todas as limitações, nós precisamos nos esforçar em sermos honestos, sinceros, caminhando conforme as Escrituras, manifestando a pessoa do Espírito Santo através de nosso vocabulário, de nosso comprometimento, das nossas relações, das nossas ações, em todo o tempo, pois nós somos testemunhas de Cristo. Agora vem a pergunta final. A palavra de Deus fala que os reis, ou seja, os homens que devem manifestar, expressar a honra, eles manifestam a glória de Deus quando buscam descobri-lo, descortinarem perante o seu povo. Vamos para Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Nós somos, queridos, os reis e sacerdotes aqui da terra. Na nossa ação de descortinar a glória de Deus, é assim que nós precisamos viver. Veja o que diz o sábio Salomão: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Você é rei e é sacerdote aqui na terra. É descortinar a glória de Deus para o mundo. É manifestar, exemplificar, ser discípulos, testemunhas. A nossa vida é aquela que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, também na Samaria e confins da terra. Eu quero dizer para você que você está nos confins da terra, porque o centro é Jerusalém, Judeia e Samaria. Nós estamos nos confins da terra, mas aqui, nos confins da terra, que é o maior do que Jerusalém, Judeia e Samaria, é onde nós precisamos manifestar a glória de Deus. Quanto mais distante do centro da adoração, mais cobrados nós somos, mais servos precisamos ser, mais sabedoria precisamos empreender, e o comprometimento precisa ser multiplicado. É o que Deus quer, é o que Deus espera, é o que Ele está investindo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.